Ei, você aí do outro lado da tela, de qual cidade você está assistindo esse vídeo hoje? Escreve aqui nos comentários para a gente saber até onde essa mensagem vai chegar. E não se esqueça, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso ajuda muito a espalhar histórias importantes como essa para mais pessoas. Vamos juntos nessa. Agora, imagina só. Você entra em um lugar com o coração cheio de expectativa, como se estivesse prestes a realizar um grande sonho. Mas, de repente, tudo vira de cabeça para baixo e você é tratado como se não tivesse o direito de estar ali. Assustador, não é? Parece algo que só acontece em filmes ou livros? Pois é, infelizmente, isso é realidade para muita gente. Hoje, vamos mergulhar em uma história que vai te fazer refletir, se emocionar e, quem sabe, se indignar. Porque tem coisas que a gente não pode deixar passar. Eu vou te contar como um simples gesto de coragem conseguiu transformar dor em justiça. Está preparado? Então vem comigo, porque essa história vai abrir seus olhos de um jeito que você nunca imaginou. Os sinos tocaram assim que entrei na Verité, uma melodia suave que anunciava minha chegada. Aquele som parecia um prelúdio para algo grandioso, um passo em direção ao que eu imaginava ser um momento de conquista. O ar estava impregnado de perfumes finos, rosas delicadas, âmbar misterioso, cítricos revigorantes. Para mim, aquele cheiro era o perfume do sucesso, algo que meu pai sempre dizia que a gente precisava construir com esforço. Respirei fundo, ajustando as alças da minha mochila desgastada, enquanto meus olhos percorriam as prateleiras de vidro. Cada frasco parecia uma obra de arte, iluminado por uma luz dourada que fazia o espaço inteiro parecer mágico. Caminhei lentamente, meus tênis rangendo suavemente contra o chão de mármore, hesitando entre os corredores. Não queria parecer perdido, mas também não queria me apressar. Este momento era meu. Depois de semanas juntando cada centavo, lavando carros, carregando sacolas para vizinhos, até fazendo os serviços extras que ninguém queria em casa, finalmente tinha conseguido. A pequena pilha de notas amassadas no meu bolso não parecia muito, mas era suficiente. Meu objetivo estava claro. Um frasco de Innocence, o perfume que me encantou pela descrição online e parecia traduzir tudo o que eu queria ser. Lá estava ele, brilhando como um tesouro escondido na última prateleira. Me abaixei para olhar de perto, verificando o preço que já sabia de cor. Meu coração disparou de orgulho. Era isso. Eu estava prestes a chamar o vendedor, quando o som pesado da porta abrindo atrás de mim interrompeu o momento. Um calafrio percorreu minha espinha. Não olhei de imediato, mas senti a mudança no ar. Instintivamente virei a cabeça e o vi. Um policial de uniforme escuro, a figura robusta parecendo fora de lugar na leveza daquele ambiente. Ele não olhou para ninguém mais. Seus olhos estavam fixos em mim. "Ei, garoto, o que você está fazendo aqui?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina, arrancando toda a calma que eu sentia. "Estou só olhando", respondi, tentando manter a calma, embora meu coração batesse tão forte que parecia ecoar na loja. Endireitei o moletom e levantei o olhar, tentando mostrar que não tinha nada a esconder. "Ah, só olhando?" "Swing", ele repetiu, dando um passo à frente. Suas botas ecoaram contra o mármore pesadas, cada som um golpe na confiança que eu tentava reunir. "Você não parece alguém que pode pagar por qualquer coisa aqui." Senti o rosto esquentar. Minha mão foi instintivamente para o bolso, tocando as notas amassadas que me custaram tanto esforço. Tentei mostrar o dinheiro, segurando-o firme para que ele visse. "Eu tenho dinheiro. Eu economizei para isso." O policial soltou uma risada curta, fria. Seus olhos eram duros, cheios de um julgamento que parecia vir antes mesmo de eu abrir a boca. "Claro que tem. E de onde veio esse dinheiro? Roubou, não foi?" "Não." Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas tremida. "Eu ganhei. É meu dinheiro." Ele não se convenceu.
Seus olhos se estreitaram e ele deu mais um passo, ficando tão próximo que sua sombra parecia me engolir. Não minta pra mim, garoto. Você acha que engana alguém? Um pivete como você, entrando num lugar desses? Você tá fora do seu lugar. Senti a humilhação borbulhando dentro de mim, misturada com um medo sufocante. Olhei ao redor, buscando apoio. O vendedor, atrás do balcão, parecia petrificado. Seus olhos indo de mim para o policial, como se não soubesse o que fazer. Uma mulher que testava perfumes no fundo da loja parou o que fazia, mas não disse nada. Apenas observava, com o celular em mãos. Eu não roubei nada, não fiz nada de errado, só quero comprar algo. Insisti, mas minha voz soava mais fraca. O policial riu novamente, um som que não tinha nada de humor. Ele estendeu a mão e pegou um frasco de perfume da prateleira mais próxima, destampando-o com um movimento brusco. O cheiro adocicado se espalhou no ar imediatamente, tão intenso que quase fez minha cabeça girar. Você quer perfume? Tá aqui. Bebe, vai. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelo colarinho. Minha mochila caiu no chão com um som abafado, mas o mundo ao meu redor parecia ter parado. Por favor, eu não fiz nada. Minha voz falhou enquanto eu tentava me desvencilhar. Mas ele era mais forte. Com um movimento brutal, ele pressionou o gargalo aberto do frasco contra minha boca. O líquido escorreu, queimando minha garganta e deixando um gosto amargo e forte. Engasguei, tossi, as lágrimas escorrendo enquanto tentava virar o rosto, mas ele segurava minha cabeça firme. Meu corpo inteiro tremia e eu mal conseguia respirar. Você queria luxo, não queria? Aí está! Zrenia ele, empurrando mais o frasco enquanto eu lutava em vão contra a força dele. O cheiro era insuportável e o álcool misturado ao perfume queimava como ácido. Eu ouvi vozes ao fundo, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse preso em um pesadelo. Finalmente ele me soltou, empurrando-me para o chão com tanta força que caí de costas, ofegante e confuso. O mundo ao meu redor girava, mas pude ouvir a risada cruel do policial enquanto ele cuspia. E nunca mais volte aqui, moleque. Eu fiquei ali, no chão frio da loja, sentindo o perfume ainda grudado em mim como um lembrete da humilhação. O vendedor deu um passo hesitante, mas não disse nada. A mulher com o celular ainda gravava, as mãos trêmulas, mas ela não interveio. Tudo o que consegui fazer foi agarrar minha mochila e sair correndo, os sinos da porta soando de novo, mas dessa vez o som parecia um grito de desespero. Eu mal conseguia ver direito enquanto corria para fora da loja, tropeçando na calçada. Meu rosto queimava de vergonha, o cheiro forte de perfume impregnado nas minhas roupas e na minha pele. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, meu corpo tremia e a respiração vinha em soluços curtos e irregulares. O dinheiro que tanto guardei ainda estava na minha mão, amassado e úmido de suor, mas já não importava. Quando cheguei em casa, hesitei na porta. Sabia que meu pai estava lá dentro. Ele sempre chegava cedo do trabalho às sextas. Normalmente esse pensamento me acalmava, mas agora tudo o que sentia era medo. Não porque ele ficaria bravo comigo, mas porque eu não sabia como contar o que tinha acontecido. Abri a porta devagar, o cheiro familiar de café vindo da cozinha. O som baixo de um jogo de basquete preenchia o ambiente. Mas assim que meu pai olhou para mim, o sorriso em seu rosto desapareceu. Malik? Zrenia, ele chamou, sua voz séria. O que aconteceu? Tentei segurar as lágrimas, mas foi inútil. Deixei minha mochila cair no chão e desabei no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Entre soluços, comecei a contar o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio, mas o silêncio dele era mais assustador do que qualquer coisa. Quando terminei, olhei para ele. Sua mandíbula estava tensa e seus olhos, normalmente quentes, estavam frios e duros como pedra. Ele fez o quê? Zrenia, meu pai, perguntou, a voz baixa, mas carregada de raiva. Ele me fez beber perfume.
Disse que eu parecia um ladrão. Meu pai respirou fundo, como se tentasse conter a raiva. Ele levantou, pegou o telefone e começou a discar um número. Você tem certeza de que a loja tinha câmeras e alguém gravou com o celular? Sim, uma mulher estava filmando. Ele assentiu. Tudo bem, você fez sua parte. Agora é comigo. Horas depois, meu pai estacionou na frente da perfumaria. A fachada dourada brilhava sob a luz do final da tarde, mas ele não sentiu nada além de frieza ao olhar para o lugar onde seu filho foi humilhado. Ele entrou e o som dos sinos foi abafado pelo peso de sua presença. O vendedor, o mesmo que testemunhou tudo, empalideceu ao vê-lo. Posso ajudar, senhor? Component Placement, perguntou o jovem com a voz insegura. Pode. Sou o agente Carter, FBI. Estou aqui por causa do incidente que aconteceu com meu filho mais cedo hoje. Preciso ver as imagens das câmeras de segurança agora. O vendedor engoliu em seco, nervoso. Ah, claro, senhor. Vou chamar o gerente. Minutos depois, no pequeno escritório da loja, meu pai assistiu às imagens. O vídeo era claro, cada movimento do policial registrado. A abordagem, as palavras cruéis, o momento em que ele forçou o perfume em mim. Meu pai não desviou o olhar uma única vez, suas mãos cerradas em punhos enquanto assistia. Preciso de uma cópia disso, disse ele ao gerente, sua voz baixa, mas afiada. E quero os dados de contato de qualquer cliente que estava na loja. Sei que alguém gravou isso com o celular. O gerente hesitou, mas o distintivo do FBI em mãos fechou qualquer discussão. Com as informações em mãos, meu pai saiu da loja determinado. Ele passou as próximas horas rastreando a mulher que gravou o incidente. Usando as ferramentas disponíveis ao seu cargo, ele conseguiu identificá-la e entrou em contato. A mulher, ao telefone, parecia nervosa, mas confirmou que tinha o vídeo e concordou em entregá-lo. Eu devia ter feito algo. Swing, ela disse com a voz trêmula. Agora você pode fazer. Meu pai respondeu. Esse vídeo é essencial. Na manhã seguinte, meu pai entrou na delegacia local carregando as provas. As imagens da câmera, o vídeo da cliente e as declarações do gerente e do vendedor. Ele sabia quem era o policial. O distintivo no uniforme, visível no vídeo, revelava seu nome. Oficial Grant. Ao entrar no prédio, ele pediu para falar diretamente com o chefe da delegacia. Quando o chefe apareceu, meu pai foi direto. Estou aqui porque um dos seus oficiais, o Grant, agrediu meu filho. Aqui estão as provas. O chefe olhou para o material com uma expressão sombria. Grant? Zrenia, ele murmurou, como se tentasse lembrar algo. Sim, Grant. E quero que ele responda por isso. Não vou descansar até que justiça seja feita. Se quiser, posso continuar o desdobramento da investigação e o confronto final com o policial Grant. O chefe da delegacia franziu a testa enquanto analisava as provas. As imagens das câmeras e o vídeo do celular eram irrefutáveis, cada segundo uma acusação. Ele respirou fundo antes de levantar os olhos para meu pai. Isso é sério, Carter, mas lidar com um dos nossos não é simples. Não é simples? Zrenia, meu pai, retrucou com a voz firme. O que não é simples é meu filho de 8 anos ser tratado como um criminoso e forçado a beber perfume por um policial que deveria proteger a comunidade. Então vou repetir. Quero que Grant seja responsabilizado. E se isso não acontecer aqui, eu levo o caso para a Corregedoria Estadual. Ou melhor, diretamente para o Departamento de Justiça. O chefe hesitou, sabendo que meu pai não era alguém a ser ignorado. Ele suspirou, levantando-se de sua cadeira. Grant está de plantão hoje. Vou chamá-lo. Mas quero que mantenha a calma, Carter. Não vamos resolver isso com emoções à flor da pele. Eu estou calmo. Ele não vai estar quando perceber quem sou. Grant entrou na sala minutos depois, sua expressão confiante e quase desdenhosa, até que seus olhos pousaram em meu pai. A confiança deu lugar a uma cautela visível. Grant, começou o chefe,
este é o agente Carter, do FBI. Ele trouxe acusações graves contra você. O quê? Grant tentou soar indignado, mas sua voz tremia levemente. Do que ele está falando? Do meu filho, meu pai interveio, seus olhos fixos nos de Grant. O garoto que você humilhou e agrediu ontem na perfumaria. Aquele que você fez beber perfume. Aquele cujo pai, por acaso, não vai deixar você escapar dessa. Grant deu um passo para trás, tentando recuperar o controle. Eu estava fazendo meu trabalho. O garoto parecia suspeito. Eu não minta para mim. Meu pai tirou as imagens da câmera e as colocou sobre a mesa. Aqui está você, se aproximando dele sem motivo. Aqui está você, acusando-o de roubo. E aqui está você, forçando um frasco de perfume na boca dele. Quer continuar negando? Grant ficou em silêncio, seu rosto ficando pálido enquanto as evidências o esmagavam. Você se achou intocável, não é? Swing, continuou meu pai, abusou da autoridade para descarregar seu preconceito em um adolescente. Você pensou que ninguém iria se importar, mas escolheu o garoto errado. E definitivamente escolheu o pai errado. Grant tentou defender suas ações, gaguejando algo sobre manter a ordem e comportamento suspeito, mas o chefe da delegacia não comprou as desculpas. Isso vai para a corregedoria imediatamente, declarou o chefe. Grant, você está suspenso até segunda ordem e eu sugiro que procure um advogado. Grant olhou para meu pai com ódio nos olhos, mas não disse nada. Ele sabia que tinha perdido. Nas semanas seguintes, meu pai trabalhou incansavelmente para garantir que o caso fosse levado adiante. Ele reuniu mais testemunhas e entregou as provas à Corregedoria Estadual. Quando o vídeo da cliente vazou para a mídia, a história tomou proporções nacionais. Protestos pacíficos foram organizados na cidade pedindo justiça não apenas por mim, mas por outros jovens que enfrentaram abusos semelhantes. Ativistas, jornalistas e advogados se uniram à causa, usando o caso para pressionar por reformas na polícia. Enquanto isso, Grant enfrentava um processo interno e mais tarde criminal. Meu pai fez questão de estar presente em cada audiência, sempre com a mesma postura firme e determinada. Você pode ter tentado destruir meu filho, ele disse uma vez durante um depoimento, mas acabou destruindo a si mesmo. Meses depois, a sentença chegou. Grant foi condenado por abuso de poder e agressão, perdendo seu distintivo e recebendo uma pena de prisão. Era uma vitória amarga, mas importante. Por que você fez tudo isso, pai? Perguntei um dia enquanto estávamos sentados na sala de casa. Por que, Malik? Você merece justiça. E por que quero que você saiba que ninguém tem o direito de te tratar assim? Nunca. As palavras dele ficaram comigo. Não importava o quão difícil fosse, eu sabia que com meu pai ao meu lado, não precisava ter medo de lutar pelo que era certo. Se quiser, posso explorar mais sobre o impacto dessa justiça na comunidade ou na vida do garoto. Meses haviam se passado desde aquele dia na perfumaria, mas o impacto do racismo que sofri ainda me perseguia. O cheiro enjoativo do perfume parecia estar impregnado não só na minha pele, mas também na minha memória. O que aquele policial fez não foi apenas um abuso de autoridade. Foi um ato racista, um exemplo cruel de como as pessoas negras são constantemente desumanizadas e colocadas como suspeitas, mesmo quando não fazem nada de errado. Meu pai não deixou a história esfriar. Ele sabia que lutar contra o racismo sistêmico era como enfrentar uma maré alta. Cada onda parecia maior e mais pesada que a anterior, mas era preciso resistir. Ele usou todas as suas conexões no FBI, cada contato, cada recurso, para garantir que Grant não saísse impune. A história começou a ganhar força. O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais e a palavra racismo estava estampada em manchetes por todo o país.
As pessoas assistiam indignadas ao momento em que um homem branco com uma posição de poder se sentiu confortável em humilhar um jovem negro só por sua aparência. Mas nem todos apoiaram. Comentários surgiram online defendendo Grant, insistindo que ele estava fazendo seu trabalho ou que eu parecia suspeito. Essas palavras cortavam fundo, uma lembrança de como o racismo não era apenas algo individual, mas uma teia que envolvia toda a sociedade. Meu pai sempre dizia que o racismo não é só sobre quem comete o ato, mas sobre quem o permite e justifica. Durante o julgamento interno de Grant, o racismo foi um ponto central. Os advogados de defesa tentaram argumentar que o comportamento dele era apenas um erro de julgamento e que ele não tinha intenção racial. Mas meu pai não deixou isso passar. Intenção? Logramos ele, disse durante uma das audiências. O que mais poderia ser? Meu filho foi julgado e condenado apenas por sua cor de pele. Isso não foi um erro, foi racismo puro, e o sistema que permite isso é cúmplice. As palavras dele ecoaram na sala. Outros pais de jovens negros estavam presentes, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo na minha história algo que já haviam enfrentado. O racismo era um inimigo conhecido, mas raramente confrontado de maneira tão aberta. A sentença de Grant foi recebida com um misto de alívio e frustração. Ele foi condenado, sim, mas para muitos, a punição parecia pequena comparada ao trauma que causou. Porém, algo mudou na comunidade. O racismo, antes ignorado por tantos, agora estava em evidência. Igrejas, escolas e organizações locais começaram a promover discussões sobre o tema, incentivando jovens negros a falarem sobre suas experiências. Eu fui convidado para um desses eventos, subi no palco com as pernas trêmulas, o microfone escorregando entre meus dedos suados. Eu só queria comprar um frasco de perfume, comecei, minha voz falhando, mas o racismo me roubou até isso. Ele me fez sentir que eu não tinha lugar, que eu era um intruso na minha própria cidade. As pessoas me ouviram em silêncio, algumas chorando, outras com olhares de raiva. Continuei, mas eu aprendi algo. O racismo quer nos silenciar, quer nos fazer acreditar que somos menos, mas minha voz está aqui e eu vou usá-la. A luta contra o racismo sistêmico não terminou com o caso de Grant. Meu pai e eu sabíamos que aquilo era apenas o começo. Ele se uniu a outros agentes negros no FBI para pressionar por treinamentos mais rigorosos contra preconceito racial nas forças policiais. Eu, por minha vez, comecei a compartilhar minha história em mais lugares, usando minha voz para inspirar outros jovens como eu a resistirem. Pai, você acha que o racismo vai acabar um dia? Zrenia, perguntei, enquanto estávamos sentados na sala, assistindo a uma reportagem sobre outra injustiça semelhante. Acabar? Zrenia, ele respondeu pensativo. Não sei se vou viver para ver isso, Malik. Mas cada vez que alguém como você levanta a voz, cada vez que expomos o racismo como fizemos com Grant, a gente dá um passo à frente, e isso importa. A partir daquele momento, a palavra racismo deixou de ser apenas um conceito distante para mim. Ela era um inimigo real, algo que eu tinha enfrentado de forma brutal. Mas ao mesmo tempo, meu pai me mostrou que lutar contra isso não era impossível. Eu passei a acreditar que, por mais difícil que fosse, resistir fazia a diferença. Os meses que se seguiram à condenação de Grant foram marcados por uma onda de mudanças na cidade. Comunidades começaram a se organizar em torno do tema do racismo sistêmico. Protestos pacíficos se tornaram comuns, sempre com o objetivo de conscientizar e pressionar por reformas. Meu pai ajudou a liderar algumas dessas iniciativas, usando sua posição no FBI para abrir portas que antes estavam fechadas.
O caso de Grant chamou atenção não apenas para ele, mas para os problemas mais amplos dentro do sistema policial. Investigações posteriores revelaram que ele tinha um histórico de incidentes semelhantes, sempre envolvendo jovens negros. Em nenhum deles havia sido punido. "É isso que o racismo faz", disse meu pai em uma reunião comunitária. "Ele não é apenas o ato de uma pessoa. É o sistema que protege essas pessoas, que as deixa cometer abusos repetidas vezes." Os moradores ouviram com atenção e muitos começaram a compartilhar suas próprias histórias. Não eram apenas os jovens, mães, pais e até avós contaram sobre momentos em que foram tratados como suspeitos ou desrespeitados por causa de sua cor de pele. O racismo, que muitos fingiam não ver, estava por toda parte. Eu ainda me sentia desconfortável ao falar em público, mas percebi que minha história tinha poder. Em um dos eventos, um garoto da minha idade se aproximou de mim. Ele parecia nervoso, segurando um papel na mão. Você me inspirou", disse ele, gaguejando. "Eu também passei por algo assim, mas nunca tive coragem de contar. Agora acho que consigo." Fiquei sem palavras por um momento. Eu? Inspirar alguém? Mas então percebi que minha luta era maior do que eu. O racismo queria me silenciar, mas ao falar, eu ajudava outras pessoas a encontrarem suas vozes. "Você consegue", respondi sorrindo, "e eu vou estar aqui para ouvir." Até a perfumaria onde tudo aconteceu passou por mudanças. Sob pressão da comunidade e com a ajuda de meu pai, o gerente decidiu implementar treinamentos obrigatórios para todos os funcionários, abordando preconceitos raciais e práticas antidiscriminatórias. Além disso, eles instalaram uma política de tolerância zero para comportamentos racistas dentro da loja. "Não vai apagar o que aconteceu", disse meu pai ao gerente em uma reunião, "mas é um começo." Um dia, enquanto caminhávamos pelo bairro, notei que a perfumaria tinha um cartaz na vitrine. "Estamos comprometidos com a igualdade e respeito. Racismo não será tolerado." "Você acha que isso muda algo, pai?" Zrenia, perguntei. "Não muda o passado, Malik, mas é um sinal de que as pessoas estão prestando atenção. É assim que o racismo começa a perder força, quando a sociedade para de ignorá-lo." Ainda havia muito a fazer. O racismo não desapareceu com a queda de Grant. Ele ainda estava lá em olhares, comentários e políticas injustas, mas eu sabia que com minha voz e com o apoio de meu pai, eu podia continuar lutando. Eu tinha aprendido que resistir ao racismo era um ato de coragem, mas também de amor. Amor por mim mesmo, pela minha comunidade e por um futuro onde ninguém precisasse viver com o peso que eu vivi. O tempo passou, mas a lembrança daquele dia nunca desapareceu. A injustiça que sofri e o racismo que o policial Grant descaradamente demonstrou continuaram a me acompanhar, mas também se tornaram um combustível. Meu pai dizia que transformar dor em ação era uma das formas mais poderosas de lutar contra o racismo. A resistência é uma maratona, não uma corrida de curta distância, Malik. Ele sempre repetia. Minha cidade havia mudado, pelo menos em partes. Após o incidente, as reuniões comunitárias se tornaram frequentes. Antes, eram poucas as pessoas que falavam abertamente sobre racismo, mas agora parecia que um véu tinha sido levantado. Mais e mais histórias vieram à tona, cada uma revelando que o que aconteceu comigo não era um caso isolado. Eram mães falando sobre seus filhos parados pela polícia sem motivo, pais que perderam empregos por preconceito velado, estudantes expulsos de lojas apenas por serem vistos como fora de lugar. Meu caso foi apenas uma faísca em um incêndio muito maior. Não demorou para que o incidente ganhasse repercussão nacional. A gravação, feita na perfumaria, continuou circulando online, sendo compartilhada por celebridades e ativistas dos direitos civis.
O vídeo tornou-se um símbolo do racismo cotidiano enfrentado por pessoas negras, e minha história passou a ser contada em reportagens e programas de televisão. Algumas dessas entrevistas me deixavam desconfortável. Eu não gostava da atenção, mas meu pai sempre me lembrava: você tem o poder de inspirar outras pessoas, Malik. Usar sua voz é uma forma de resistência. Ele estava certo. Uma vez, durante uma entrevista para um documentário, perguntei ao entrevistador: por que nós, negros, precisamos provar nosso valor o tempo todo? Por que nossa humanidade não é o suficiente? Essa pergunta ressoou com o público. Fui inundado por mensagens de apoio de pessoas que entendiam exatamente o que eu estava dizendo, mas, ao mesmo tempo, também recebi mensagens cheias de ódio, de pessoas que insistiam que eu estava exagerando, que racismo não existia. Era frustrante. Como alguém podia negar algo tão evidente? Eu decidi que precisava fazer algo com a atenção que estava recebendo. Não queria que minha história fosse apenas mais uma manchete esquecida. Comecei a visitar escolas, falando com jovens que, como eu, enfrentavam o racismo em suas vidas cotidianas. Durante uma dessas visitas, um garoto tímido levantou a mão. Ele parecia hesitante, mas finalmente perguntou: você teve medo de falar, de se levantar? Eu respirei fundo antes de responder. Sim, tive muito medo, mas sabe o que meu pai me ensinou? Que a coragem não é a ausência de medo, e sim a decisão de continuar apesar dele. O racismo quer que tenhamos medo, quer que fiquemos em silêncio. Mas quando falamos, mostramos que somos mais fortes do que isso. As palavras dele ficaram comigo porque eram verdadeiras. O racismo, mais do que qualquer outra coisa, tenta nos silenciar. Tenta nos fazer acreditar que somos menores, que não pertencemos. Mas minha luta, e a de tantas outras pessoas, era uma declaração de que pertencemos, sim, e que nossas vozes importam. O caso de Grant continuou a ser debatido nos tribunais. Meu pai estava presente em todas as audiências, acompanhando cada detalhe do processo. Grant e sua defesa tentaram de tudo para se esquivar da responsabilidade. Eles argumentaram que o vídeo não mostrava todo o contexto, que ele agiu sob suspeitas legítimas e até que eu estava agindo de forma ameaçadora. Mas as evidências eram irrefutáveis. O vídeo da cliente na loja, as câmeras de segurança e as testemunhas desmontaram cada argumento. Não é só sobre um frasco de perfume, disse meu pai em um dos depoimentos. É sobre um sistema que permite que um policial trate um garoto negro como se ele não fosse humano. É isso que estamos enfrentando. Um racismo que está enraizado nas instituições que deveriam proteger nossos filhos. No final, Grant foi condenado. Ele perdeu o distintivo e recebeu uma sentença de prisão por abuso de poder e agressão. Era um momento de vitória, mas também de reflexão, porque mesmo com a condenação, o dano já havia sido feito e a luta contra o racismo continuava. A perfumaria, onde tudo aconteceu, também passou por reformas. Eles criaram um comitê interno para revisar casos de discriminação e começaram a promover treinamentos de diversidade para seus funcionários. Além disso, parte dos lucros foi direcionada para organizações que lutavam contra o racismo. Eu fui convidado para participar de uma das inaugurações de suas novas políticas. Ao entrar na loja, senti uma mistura de emoções. Foi ali que meu trauma começou, mas também foi ali que minha voz encontrou força. No final do evento, um dos gerentes se aproximou de mim. Malik, eu sei que nada do que fizermos aqui vai apagar o que aconteceu, mas queremos que você saiba que sua coragem nos forçou a mudar. Eu apenas assenti, porque sabia que essa mudança era maior do que eu. Minha vida mudou profundamente desde aquele dia. Não era apenas sobre o racismo que enfrentei, mas sobre como escolhi lidar com ele. Passei a ver minha história como uma ferramenta para educar e inspirar outras pessoas.
Malik, você acha que o racismo vai acabar? Alguém me perguntou uma vez em um evento. Pensei por um momento antes de responder. Acho que o racismo é como uma erva daninha. Ele sempre tenta crescer, sempre tenta se esconder, mas quanto mais pessoas estiverem dispostas a arrancá-lo pela raiz, mais difícil fica para ele prosperar. E essa era a minha promessa: nunca parar de lutar. Por mim, por minha família, por todos os que vieram antes e por aqueles que ainda viriam. Os anos passaram, e embora as memórias daquele dia na perfumaria ainda estivessem vivas em mim, elas deixaram de ser um peso. Transformaram-se em uma chama que iluminava minha jornada. Minha história, uma entre tantas marcadas pelo racismo, havia se tornado uma força de mudança, não apenas para mim, mas para minha comunidade. Meu pai continuou sua luta, mas agora ela tinha um escopo maior. Ele ajudou a criar uma força-tarefa no FBI, dedicada a monitorar e investigar casos de racismo institucional, algo que antes parecia impensável. Cada pequena vitória é um passo para desmontar o sistema, ele dizia. E eu via nos olhos dele o mesmo brilho de determinação que me inspirava a nunca desistir. Eu, por minha vez, me envolvi em projetos educacionais, viajando pelo país para falar com jovens sobre como identificar e combater o racismo. Certa vez, em uma escola, um menino me perguntou: "Você acha que isso que você faz realmente muda alguma coisa?" Sorri e respondi: "Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. Cada vez que um de nós se levanta contra o racismo, mostramos que ele não pode nos vencer. E isso muda o mundo, um passo de cada vez." Minha cidade também mudou. O caso de Grant foi um divisor de águas. A polícia local implementou políticas de supervisão mais rigorosas e iniciou programas de treinamento sobre preconceito racial. O trabalho foi árduo, mas a pressão da comunidade tornou impossível para eles ignorarem a necessidade de mudança. A perfumaria Verité, antes símbolo de exclusão para mim, tornou-se um lugar de acolhimento. Eles não apenas reformaram suas práticas internas, mas também começaram a patrocinar eventos que promoviam a inclusão e a diversidade. Fui convidado para participar de uma palestra que realizavam anualmente, onde compartilhava minha jornada e como o racismo, apesar de ter tentado me destruir, foi derrotado pela minha resiliência e pela força da união da comunidade. Em uma tarde ensolarada, anos depois do incidente, meu pai e eu estávamos sentados no parque, assistindo crianças brincarem e famílias se reunirem. Ele parecia mais relaxado, menos carregado pela responsabilidade que tantas vezes o acompanhava. "Você fez um bom trabalho, pai", eu disse sorrindo. "Não fiz sozinho, Malik. Você me deu força para continuar." Eu assenti, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que ele tinha feito por mim e por tantos outros. "Você acha que vencemos, então? O racismo foi derrotado?" Ele riu suavemente, olhando para o horizonte. "Não acho que seja tão simples assim, filho. O racismo ainda está aí, tentando sobreviver. Mas cada vez que alguém como você, ou eu, ou qualquer outra pessoa se levanta contra ele, nós o enfraquecemos. E um dia, se continuarmos, talvez possamos dizer que vencemos de verdade." Ele me deu um tapinha no ombro e sorriu. "O que importa é que não desistimos. E isso, Malik, é a maior vitória de todas." Enquanto o sol começava a se pôr, percebi algo. O racismo pode ser uma força poderosa, mas a coragem, o amor e a união são ainda mais fortes. Minha luta, a luta de meu pai e a de todos que se levantaram ao nosso lado, não terminaram. Mas cada pequena conquista era um lembrete de que o racismo não é invencível. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronto. Com minha voz, minha comunidade e meu legado, eu sabia que podíamos continuar a derrubar barreiras, tijolo por tijolo. O mundo que construímos, mesmo que aos poucos,
Seria um lugar onde ninguém seria julgado por sua cor de pele, onde o racismo não teria mais espaço para florescer. E nesse mundo, eu sabia, estaríamos finalmente livres. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Se você acredita que ninguém deve ser tratado com preconceito ou injustiça, escreve aqui nos comentários uma frase que inspire mudanças. Pode ser algo como respeito e igualdade para todos, ou algo que venha do seu coração. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Compartilhe com seus amigos, sua família, aquele grupo do WhatsApp. Vamos juntos espalhar essa mensagem e mostrar que juntos podemos fazer a diferença. Conto com você.